A jornada em busca do bem-estar e uma vida mais saudável começa com pequenos passos. E estamos muito felizes por você ter chegado até aqui. Na palestra a seguir, temos como tema lições valiosas do meu programa de TV. E para ministrar esse assunto, temos conosco Eliane Teruel Gouveia Teixeira, mais conhecida como Teru Gouveia. É apresentadora do programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo desde 2009. Formada em Publicidade e Propaganda em 2007, é casada, mãe de 3 filhos, ama culinária saudável, exercício físico e aprender mais sobre informações de saúde. Fez recentemente um mestrado em promoção de saúde. Teru, seja bem-vinda. Prazer enorme estar aqui participando dessa segunda temporada da edição Viva Mais. Estou super feliz por essa iniciativa e espero poder aqui colaborar de alguma forma com os seus participantes. Olha, o que eu aprendi apresentando um programa de TV sobre saúde? Tanta coisa me passou pela cabeça, vocês me pediram esse tema, e como se fosse um filme, eu fiquei pensando desde o comecinho em quantas bênçãos eu já recebi pelo programa Vida e Saúde. É sobre mim, o programa é sobre o que a ciência, o que a medicina, o que a tecnologia tem para oferecer para nós, para todos nós que somos leigos e também para os profissionais em relação à saúde. E eu já entrei muita gente, eu já comi muitas comidas diferentes, eu já aprendi, já vi coisas lindas e coisas maravilhosas, coisas mais malucas também, tudo em busca de saúde. E aí eu fiquei pensando, tá, como organizar isso para trazer para você, para que isso cause alguma transformação ou de alguma maneira. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre o que eu aprendi é que todos nós precisamos ter um para quê se a gente busca saúde. Como assim, Teru? Eu preciso ter uma motivação correta. Eu preciso ter uma boa motivação, na verdade. Antes de ser correta, eu preciso ter uma boa motivação pessoal. Por quê? Para que eu desejo saúde? E essa é uma pergunta que, se a gente se faz e leva um tempinho refletindo sobre ela, nós temos muito mais chances de se engajar num tratamento, se engajar numa mudança real e fazer acontecer na minha vida, mesmo com poucos recursos ou com pouco tempo, fazer acontecer mudanças importantes na minha vida. Eu aprendi também que saúde não depende só do profissional ou da terapia escolhida ou do recurso que eu tenho disponível para alcançar essa saúde. Vão aos especialistas, escutam o que eles têm para dizer, pesquisam e fazem a sua parte em casa, pequena parte todos os dias. Essas são as pessoas que normalmente têm mais saúde. É bem importante pensar no ser humano, em mim, como uma pessoa integral. E eu demorei para entender como é que isso acontece na prática, né? Essa história de corpo, mente e espírito, na verdade, essa separação, ela vem de uma influência grega que, na verdade, não existe. Tudo aquilo que eu sou é pautado por aquilo que eu acredito, pelas minhas crenças, pela minha espiritualidade, pelas emoções, como eu vivencio as minhas emoções. E também uma coisa está totalmente interligada, entrelaçada na outra. Não tem como cortar e tirar. Eu preciso estar assim, com todas essas áreas, ou meu ser completo, buscando saúde. E aí parece que a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Porque você fala, nossa, eu jamais vou conseguir. Calma, porque são aquelas, voltando naquela história, né? São aquelas pequenas coisas do meu dia a dia que vão fazer a diferença na construção do mundo, na construção de uma Teru melhor, de uma Maria melhor, de um Fernando melhor. Bom, entendendo isso, por que eu falo que eu tinha dificuldade? Porque eu já, com tanto aprendizado, né, com conversa com tantos médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fica até difícil não seguir a orientação deles, porque todos os dias eu sou sugestionada por esses especialistas. Mas quando eu passei por situações bem difíceis, perdi minha irmã há 5 anos atrás, e aí o meu corpo começou a falar, mandando sinais e sintomas, eu demorei para entender que era o meu emocional que estava gritando. Então, aparentemente, eu estava lidando bem com toda a situação, uma situação difícil, mas o meu corpo então começou a dar sinais. Eu tive um problema oftalmológico e de difícil tratamento, mas quando eu me dei conta e quando eu admiti que o problema, que a raiz do problema era uma outra, eu consegui me recuperar muito mais rápido. Apesar dos medicamentos, apesar de uma dieta anti-inflamatória, eu tive dificuldade na recuperação até que eu entendi que a raiz do problema era outra, busquei ajuda. Bom, vou seguir porque você precisa encontrar o propósito certo, então, para ter saúde. E o propósito é o seu propósito. É aquilo. Por que você quer emagrecer? De repente, esse é o seu propósito de saúde, né? Você quer entrar num vestido? Por que você quer entrar no vestido? É a formatura de alguém? É o casamento de alguém? Quem é essa pessoa? É seu filho? É seu neto? Essa pessoa significa o que para você? Então a gente vai, como uma cebola, a gente vai tirando as camadas do nosso motivo até entender a real intenção. Talvez você queira estar bonita no casamento do seu neto ou próprio casamento porque você se ama, porque você ama tanto aquela pessoa e você quer passar mais tempo com aquela pessoa. Aí você encontrou o real propósito de você ter saúde. É estar com as pessoas que você ama. Em geral, todos nós buscamos isso, conexão. E aí, talvez a parte mais essencial dessas camadas todas que a gente precisa buscar, dessa motivação ideal para ter saúde, seja justamente a conexão com outros, mas primeiramente a conexão com o nosso Criador, que é o que realmente enche. Então, eu falei mais cedo, né, sobre a motivação correta, mas na verdade a motivação certa seria para conectarmos com o Criador, entender a vontade dele e também nos conectarmos uns com os outros. É para isso que serve. É para isso que serve nós sermos saudáveis. Não só um corpo magro, uma mente superativa e super afiada. Não, eu preciso entender que a minha vida ela serve para beneficiar os outros e também para me beneficiar no sentido de ter comunicação com Deus. Quando eu tenho essa comunicação mais direta, cuidando do meu corpo e me livrando de sintomas e doenças que me trazem pesar, que me trazem um fardo, eu consigo discernir o que é bom do que é mal. Olha que legal. Então, uma coisa está atrelada à outra. Eu aprendi também que não existe atalho para esse cuidado. Posso até gostar de fazer determinadas coisas, mas na verdade eu preciso, quando eu me empenho em fazer alguma coisa pela minha saúde, aquilo vai me custar ou tempo, muito esforço ou algum dinheiro. Então eu preciso entender que uma escolha em prol da minha saúde é uma escolha boa, vai me gerar resultados, mas vai depender muito do meu empenho ou do meu tempo. Os atalhos normalmente funcionam, podem trazer resultados rápidos, mas eles também não são duradouros e trazem riscos. Vamos pensar naquela dieta que talvez você tenha ouvido aí, as dietas de moda ou os remédios, os medicamentos da moda também. Todos os medicamentos para emagrecer, para baixar colesterol rápido, para cortar de uma vez o diabetes, não existe milagre nesse sentido. E eu acho muito interessante, eu tenho percebido isso ao longo desses anos fazendo vida e saúde, que enquanto eu fico nessa busca desesperada por esse atalho, por esse milagre, eu deixo de viver uma história legal de transformação. As pessoas que escolhem viver o processo de busca pela saúde, elas têm um crescimento não só de ganho com a saúde, mas também um crescimento percebendo que são mais fortes do que costumavam pensar, de que podem muito mais do que costumavam pensar. E isso enriquece a vida. Isso traz maturidade, isso traz sensação de uau, eu dei conta. E é plano divino que a gente possa cooperar com Deus nesse sentido. Porque se Deus faz todos os milagres por nós, se Ele realiza aquela cura
ou esse desejo que você tem assim no seu coração o tempo inteiro, assim, primeiro a gente não valoriza e segundo, a gente vai voltar a cair nos mesmos erros que levaram a gente naquela condição de saúde. Percebe como é plano de Deus que a gente coopere com Ele, fazendo a nossa parte, e Ele vai realizar bastante. Pensa comigo nessas plantas aqui, olha. Um dia foram sementes. Eu amo as plantinhas. Um dia elas foram semente. Plantou, germinou, fez uma muda, e eu trouxe essa muda para cá e plantei. Depende de mim o fazer o buraco, preparar o solo, regar aquela planta para que ela possa germinar e crescer. Mais sério da germinação que acontece na terra é Deus, é o milagre. É só Ele que coloca a vida na semente. A mesma coisa é com a nossa saúde. Ele é quem regenera, é Ele quem cura, é Ele quem controla. Mas a minha parte precisa ser feita. Outra coisa que eu aprendi com Vida e Saúde super legal, gente, é que a gente precisa se dar a chance de provar o diferente. Se é algo que está sendo proposto e você não gosta, e você acha que você não dá conta, é bem importante você experimentar. Vou falar aí minha história com coentro. Vocês aí gostam de coentro, né? Vai bem com peixe de vocês, vai bem com uma farofa. E eu não gostava de coentro quando eu comecei a fazer Vida e Saúde. E meu marido sempre gostou de coentro. Um dia eu experimentei de verdade, porque eu tinha tido experiências ruins no passado, e eu experimentei de verdade e percebi que coentro era, na verdade, uma delícia. E aí eu comecei a gostar. Dar a chance, você precisa se permitir. Experimenta. Se você não gosta de determinado exercício, vai mais uma vez, tenta mais uma vez. Se não é para você, tenta uma outra estratégia, tá? Outra coisa, cuidado com as sugestões que a ciência traz que são contrárias aos princípios divinos. Quando eu comecei a fazer o Vida e Saúde, sei lá, 14, 15 anos atrás, a ciência estava promovendo, né, a alimentação a cada 3 horas. E eu me lembro que uma continha feita por um nutricionista, ele falou, olha, uma pessoa pode fazer de 6 a 9 refeições por dia, ela seguir essa recomendação. A gente sabe, né, que a revelação traz pra gente que o ideal seria de 3 refeições por dia, e que o organismo precisa de um espaço de tempo ali entre uma digestão e outra para poder descansar e estar pronto para a próxima digestão. E foi realmente o tempo para que a ciência voltasse atrás, e agora, novamente, essa recomendação não é mais sugerida. Então, olha, principalmente mais do que a pseudociência. Sempre chequem aí as terapias, as práticas, aquilo que você está pensando em fazer, se é da vontade de Deus ou não. Sim, cirurgias, intervenções, medicamentos são necessários em muitos casos, mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que surge muito imediatamente e aqui a gente precisa pôr à prova para ver se aquilo está de acordo com o que Deus indica para a gente. Tem gente que está assistindo aqui que quiser fazer uma mudança, mas talvez se ache velho demais, ou acima do peso demais para fazer uma mudança, ou magro demais para fazer uma mudança. Ei, qualquer mudança é válida, se você fizer adaptações necessárias para o seu caso. Pensa nisso com carinho, tá? Então, olha, queria que você olhasse o desafio que você tem diante de você com relação à sua saúde com bons olhos. Ser positivo, tentar extrair o melhor. Eu gosto muito da Poliana, né? Brincar de Poliana é fundamental. Nós estamos vivendo em dias super difíceis, terríveis. E às vezes a gente acha que algo é muito difícil para ser alcançado e acaba deixando aquilo de lado. Quando eu comecei a fazer o Vida e Saúde, eu ainda comi um pouquinho de carne. E aí, quando fui convidada, eu já, porque eu sabia que o programa ia indicar a abstenção de carne, vegetarianismo, e eu falei, eu não vou indicar uma coisa para você que eu não estou praticando. E aí, eu comecei a reparar, e a gente está vivendo numa época de uma engenharia, né, na alimentação vegetariana. Quanta coisa! Eu tô aqui, meu computador está apoiado assim em vários livros aqui para falar para você. Olhe com bons olhos os desafios que você precisa enfrentar, tá bom? Outra coisa que eu aprendi, até o que é saudável em excesso pode ser ruim, pode ser prejudicial. A gente pode pensar em várias questões aqui. O overtraining, né, que são aquelas pessoas que exageram na academia,
Há uns tempos atrás a gente viu aí pessoas famosas, né, pessoas conhecidas que se intoxicaram com o uso de chás, algo bom, mas que em excesso fez mal e infelizmente trouxe consequências fatais. E aí você pode pensar em várias outras coisas. Dormir é bom? É, mas precisa ser dentro ali do normal, dentro do necessário. Nem de mais, nem de menos. Comer é bom, comida saudável, azeite de oliva? É, mas em excesso não vai ser legal. Castanha é bom, é ótimo, mas em excesso vai intoxicar. Então, temperança, isso aí tem o nome de temperança, né? Que é o equilíbrio até nas coisas boas. E a abstenção das coisas ruins, cigarro, bebidas, drogas, isso se chama temperança. Precisa ser levado a sério na minha vida, incluindo trabalho e diversão. Se você oferece verdura para os seus filhos, você precisa comer verdura e precisa gostar daquilo. Embora eu esteja atrás de uma câmera, embora eu use maquiagem todos os dias, roupa bonita, as pessoas, os telespectadores e principalmente quem convive com a gente sabe quando a gente está bem ou quando a gente não está bem. Sabem quando a gente está falando algo que é verdadeiro na minha vida e sabem quando eu estou falando algo superficial. Então, essa máxima vale para a nossa vivência. É bom a gente buscar ser verdadeiro. Outra coisa que eu aprendi é que nem tudo que é fácil para mim vai ser fácil para você. Nem tudo que é bom para mim vai ser bom para você. Fazendo Vida e Saúde, eu percebi que eu sou uma pessoa com uma elasticidade muito grande, muito ampla, e coisas que são extremamente fáceis para mim. Por exemplo, eu tenho o paladar super aberto, provo muita coisa diferente e eu gosto de praticamente tudo. São poucos os pratos ao longo desses quase 15 anos fazendo o programa aqui que eu senti uma dificuldade. Só que essa é a minha facilidade. Então, por aquilo que para mim está sendo fácil, para o outro está fora de moda. Preciso aprender a ouvir, respeitar, receber aquilo que o outro está falando, ser empático, tentar caminhar junto com ele, porque lembra que a gente falou, né, sobre qual é o objetivo de ser saudável. É estar bem para ouvir a voz de Deus, mas é estar bem também para ajudar o outro. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente precisa na vida. Seguindo, olha só, sobre isso, sobre essas conexões, né? Aprendi também no Vida e Saúde que quando a gente se engaja em uma mudança, a gente convida as pessoas ao nosso redor para irem junto com a gente coisa acontece de maneira muito mais fluida. A gente é mais feliz, a gente é mais motivado, gera aquela competição saudável e gera bons resultados. Tenho 2 bons exemplos sobre isso, pelo menos. Esse ano a gente fez o desafio de ficar 30 dias sem açúcar. E eu já fiz várias propostas como essa no Vida e Saúde, mas eu nunca tinha ficado 30 dias sem comer açúcar. Eu como doce, mas assim, não é aquela coisa assim, na TPM, só que me dá aquela loucura para comer um chocolatinho ou outro. Eu já cheguei a jogar fora o chocolate porque ficou na geladeira anos e isso... Agora não, né, gente? Agora eu já tô mais velha, os hormônios pedem um pouquinho mais de doce. Enfim, fiz os 30 dias, mas por quê? Porque tinha uma equipe que estava engajada fazendo esses 30 dias com a gente e a gente estendeu esse desafio para o telespectador. Então foi muito legal ver a evolução de cada um, como os nossos corpos reagem de maneira diferente, mas ao mesmo tempo todo mundo querendo alcançar essa meta. E a gente fez recentemente agora, estou participando de um outro desafio que é 100 dias sem parar de fazer atividade física. A gente só escolheu uma folga por semana, que é obviamente o sábado, mas assim, a gente tá nessa e tá um clima muito gostoso. Quem é que vai? Vamos, você não vai desistir. Então, quando você for fazer uma mudança, ou se você tá precisando fazer essa mudança, ou se você tem alguém na sua família que tá passando por uma doença e vai ter que fazer uma alteração, ou talvez no estilo de vida mesmo, que tal você se engajar e ir junto com essa pessoa? É muito melhor quando a gente olha as mãos, tá? Que a gente precisa entender ainda nesse contexto. Ninguém muda ninguém. Talvez aquilo que foi maravilhoso, perfeito para você, e você deseja muito que o outro experimente, essa pessoa precisa chegar à conclusão, e você pode sim oferecer, pode mostrar, mas você pode orar por essa pessoa para que ela busque aquilo por ela mesma. Eu tive um começo muito difícil, sou uma pessoa tímida, muita timidez com câmera,
E os primeiros 5 anos foram super sofridos. Mas aí eu comecei a entender que eu precisava encarar essa dificuldade, esse desafio, porque quando eu falava com as pessoas se conectavam a mim e elas aproveitavam aquilo que eu falava ou não. Quando eu estava vazia, elas também percebiam. E eu posso lembrar aqui de exemplos. A Rose e o Oscar, pessoas diferentes, lugares diferentes. E tantos outros depoimentos que eu já recebi que falam que uma meditação, uma inspiração, um verso da Bíblia fizeram elas refletirem na sua história. O Oscar estava com depressão, ele tinha conversas com uma faca, pensando em tirar a vida. E ele contou que o Vida e Saúde, por várias vezes, nós trouxemos reflexões ali que fizeram ele pensar em quão valioso ele era para Deus. E aí ele mudou, ele começou a mudar o estilo de vida dele, ele começou a experimentar um novo jeito de viver. A muda de babosa que ele me deu tá aqui, ó, deixa eu virar rapidinho para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Essa daqui. Passando por um momento de tratamento do câncer e ela também experimentou uma mudança real no jeito de encarar o tratamento, inspirada no que a gente trazia ali no Vida e Saúde. As nossas palavras têm poder, a Bíblia fala sobre isso. Que as suas palavras sejam palavras que motivem, que inspirem, que tragam perdão e não palavras que critiquem e que acusem e que tragam a destruição, tá bom? Eu aprendi também que eu nunca sei o suficiente a ponto de não ter algo mais para aprender. Hoje você está vivo, você pode aprender com uma criança, você pode aprender com o porteiro do seu trabalho, você pode aprender com a pessoa que está varrendo a rua, você pode aprender o tempo inteiro com o seu cônjuge. Quando você está com o coração aberto, faça perguntas. Por quê? Para quê? Como assim? Que você vai aprender e vai viver melhor. Eu tenho aprendido isso. Eu faço perguntas todas para muitas pessoas. E eu aprendo também com o silêncio. O silêncio também tem muito peso no aprendizado. É aquele momento em que a gente ouve a natureza, ouve a voz de Deus, ouve a consciência, reconhece erros, valoriza aquilo que a gente acertou também, ouvir e aprender o tempo inteiro. Eu aprendi também que é muito importante olhar nos olhos de quem está do nosso lado, quem vai com a gente na caminhada. E o Vida e Saúde me trouxe reflexão, eu vou terminar com uma reflexão muito importante a respeito disso. Eu tenho muitos outros aprendizados aqui, eu anotei muita coisa, gente, mas eu vou finalizar com essa daqui. Eu passei 2 gestações apresentando Vida e Saúde, eu fiz 2 mudanças de casa ao longo desses 15 anos, eu conheci tanta gente especial, mas eu passei por um momento da minha vida em que eu enfrentei a depressão. E o meu trabalho não me dá muita margem para expressar os meus sentimentos o tempo inteiro, né? Eu tenho que trazer ali o que o profissional está trazendo e lidar com as minhas dificuldades ali naquele momento. Eu tenho que dar uma silenciada para apresentar o outro. E numa dessas fases em que eu vivi difíceis e eu estava com depressão, eu encontrei um profissional que depois de termos feito o programa, ele olhou nos meus olhos e disse: Teru, tá tudo bem? Ele segurou firme na minha mão e falou: tá tudo bem com você? E eu disse: sim, tá tudo bem. Aquela máscara que todo mundo, né? Quem trabalha com atendimento, quem trabalha na recepção, quem trabalha... A gente usa uma máscara social. As pessoas não são obrigadas a lidar com as nossas dificuldades. E foi o Fernando Rochael, coach, maravilhoso, quem puder, acompanha no Instagram, tá lá como Fernando Rochael, e ele foi muito sincero e honesto, ele olhou nos meus olhos e ele falou: eu quero te ajudar, e depois de um tempo a gente começou um processo de coaching, e foi muito legal, mas tudo começou porque alguém olhou de verdade nos meus olhos. Quando a gente olha de verdade nos olhos de alguém, e eu comecei a ser um pouquinho mais intencional nisso, nós podemos verdadeiramente nos conectar e ajudar as outras pessoas. E da mesma maneira que como eu fui abençoada pelo Rochael e por Deus, eu também tomei o propósito de ajudar mais as pessoas, não só pela telinha da Novo Tempo, não só trazendo profissionais que pudessem colaborar e contribuir, mas fazendo uma coisa que eu não tinha feito até alguns anos atrás.
orar verdadeiramente por quem estava assistindo Vida e Saúde e por quem eu nem conhecia. Eu também passei a olhar mais nos olhos de quem estava comigo na jornada, os meus filhos, o meu esposo, os meus colegas de trabalho. Todos nós podemos nos conectar a alguém e ser muito mais do que a gente tem sido até agora. E eu quero desafiar você perguntando o que é que você tem aprendido na sua jornada, sendo quem você é, sendo mãe, sendo pai, sendo profissional, sendo quem você for. Esse exercício aqui de falar para você me fez pensar que eu tenho sido uma pessoa muito rica de bênçãos, muito agraciada pelo aprendizado que o Vida e Saúde tem me trazido. Que você também possa perceber as bênçãos, mesmo de uma caminhada difícil, de uma estrada de chão, quem sabe, de uma estrada aí com alguns buracos, que você possa perceber que existe beleza também nessa jornada, que existem flores, que existem cheiro bom, que existe comida boa, que existe gente boa no seu caminho. Tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Que Deus te abençoe e continue aproveitando aí essa jornada que traz mais saúde de um jeito todo diferente.